por favor, gostaria de convidar ao palco o William Mas, da Stauble. Prazer, meu nome é William Mas, trabalho na empresa Stauble. Vou falar um pouco aqui, o intuito é citar a importância do conector MC4, né, para as instalações fotovoltaicas. Falar um pouco de marca, né, mas mais sim de processos, enfim. Para lá, tá. Vou falar um pouco da história da Stauble aqui, né? A Stauble é uma empresa antiga, né, centenária. Ela foi fundada em 1892 na Suíça. A gente tem 3 divisões, né? A divisão mais antiga é de maquinário têxtil. A segunda divisão foi de conectores, que foi incluída nos anos 50, né? Só para vocês entenderem, conectores desde o conector aeroespacial, né, até o conector da Fórmula 1, né? A gente tem o conector que carrega lá o combustível dos veículos, né, de corrida. Então isso é só para passar uma ideia do que a Stauble pode fazer em termos de conectividade, né? Dentro dos conectores a gente tem o conector fotovoltaico, né, que é da parte elétrica, né? A última divisão é a robótica, é uma divisão que a gente produz robô aí para o mercado farmacêutico, né, e também para o mercado principalmente o mercado também de montagem de painéis solares, né? As fábricas no Brasil que hoje montam painel solar, como a própria Senge e a BYD, estão utilizando nossos robôs, né, para a montagem do Eiffel, etc. Como eu já citei, é uma empresa bem grande, né? A gente tem faturamento aí de quase 2 bilhões de euros, né, de francos suíços no ano. São mais de 5.700 pessoas trabalhando. Tudo isso para mostrar que é uma empresa de grande porte, né, que produz um conector que o pessoal diz que é um pequeno componente para o solar, né, mas não tão menos importante para o nosso sistema. Aqui é um pouquinho da história do MC4, né? Da onde que ele surgiu? Por que o MC4 é tão famoso no mercado, né? Vamos dizer. Ele surgiu lá atrás, né? Quem criou o MC4 foi uma empresa chamada Multicontact. Até por isso que é o MC4, né? O MC é a sigla da empresa, né? O 4 seria 4 milímetros do pino apenas, né? E por que ele ficou tão famoso, né? Ele foi o primeiro conector a ser desenvolvido lá na Europa, né? Para quem não sabe, nos anos 90 o mercado europeu era muito forte, né, no desenvolvimento de equipamento solar, né? Os painéis, os inversores eram fabricados na sua maioria naquele continente, né? Na década de 2008, quando os equipamentos foram para a China, né, transferidos a produção para a China, o MC4 foi junto. Junto com ele a gente começou a produzir o MC4 na China. Então, entre 2008 até 2012, praticamente não tinha nenhum conector no mundo a não ser o MC4. Então por isso que ele ficou um bombril, né? Um bombril, ele se confunde com bombril, com outros produtos famosos aí, né? Mas vale salientar que ele é um produto, ele não é um padrão. Muita gente acha que é um padrão, né? Mas ele é um produto da Stauble. Aqui a gente fala sobre a tecnologia Multilan. O que é a Multilan, né? Basicamente ela é o segredo que a gente diz, a Stauble é o grande segredo da conectividade do sistema do MC4, né? A Multilan nada mais é que um sistema lamelar, né? Como se fosse uma mola que ele fica acoplada, na verdade ela faz parte do conector fêmea, né? Uma mola, o sistema de mola que a gente tem aqui. Para que ela serve esse sistema de mola lamelar? Para quando você pensa que o conector, o contato, né, o pino macho, o pino fêmea são metálicos, né? É um corpo metálico. Imagina esse metal ao longo do tempo instalado em cima do telhado, numa usina, ele sofre contração, ele sofre retração. E quem garante que essa dimensão não vai começar a escapar ao lado fêmea e do macho, né? Vamos dizer assim. Então você pode perder conectividade com esse poder de dilatação ao longo do tempo. O sistema lamelar, para que ele serve? Ele vai fazer uma pressão oposta. Então, sempre que o fêmea, por exemplo, contrair ou dilatar mais que o macho, a mola vai ser ativada. Ela vai sempre estar perseguindo o outro lado. É por isso que a Stauble diz que o produto que ela vende, né, para o sistema solar fotovoltaico, ele dura 25 anos, né, pelo menos de funcionamento. Essa mola garante essa vida útil para o conector MC4. Né? Aqui a gente fez uma tabela de cálculo mostrando, porque pouca gente pensa, mas quando a gente fala de conectividade, o que é importante para o conector? Basicamente, a maior importância para o conector é a resistência de contato. Quanto menor a resistência de contato eu tiver, maior é a minha transmissão. Então, resistência de contato, menos tensão. Essa é a regra que a física impõe para a gente, né? E a Stauble tenta reduzir essa resistência de contato através da lamela, né? Se você comparar outros conectores do mercado, a gente percebe que, de fato, a resistência de contato varia bastante, né? O quanto da Stauble aqui a gente tem 0,02 miliohms aí, tem conectores no mercado que pode chegar a 0,35. Se você for colocar isso ao longo do tempo, né, no lápis, você pode ter uma perda adicional de até 40% aí na sua transmissão. Então, a resistência de contato é muito importante para os conectores, né? Pouca gente, quando vai comprar um conector, olha o datasheet e repara nessa informação.
Então a gente sempre tá, aqui a gente mostra o quadro onde que tá alojado ali o MC, o multilan, né? Vocês podem perceber que ele está no lado fêmea, sempre no lado fêmea, né? Esse aqui no caso aqui é o exemplo do MC4 Evo 2. Ele é composto aí, a capa plástica também é muito importante, né? Para quem não sabe, a gente vê alguns conectores no mercado com a capa plástica de polipropileno, por exemplo, né? É um material que não tem durabilidade quase alguma para trabalhar, né, em cima do telhado aí, suportar as intempéries. O nosso produto aqui ele é de nylon e tem uma blenda de policarbonato também, então a resistência que o material plástico tem que ter também é muito importante, né? E a gente transfere isso para o MC4 original com materiais aí de primeira linha, né? Agora aqui é bem interessante, né? Não adianta a gente falar só de tecnologia, falar só de tradição do MC4, onde que se aplica realmente a importância do MC4 na instalação fotovoltaica. Se a gente trazer um exemplo aqui de CAPEX e OPEX, né? Para quem não sabe, a Stauble, bom, a gente vende praticamente conector no mundo inteiro, né? Hoje, a maior parte dos sistemas fotovoltaicos do mundo estão com o Stauble original, né? Seja na Europa, na Ásia. E aí a Stauble ela fez uma pesquisa de mercado para responder uma pergunta, né? Qual que é o custo real do conector MC4 ou do conector e dos cabos para um sistema fotovoltaico? Essa média foi feita no mundo e a média que a gente chegou, no número que a gente chegou aqui, 1% em média é o que você vai gastar de cabos e conectores para uma instalação fotovoltaica. Não é muita coisa, né? Se a gente for considerar, por exemplo, o conector, esse porcentagem cai para 0,003. Então vamos considerar um CAPEX, né? Se eu tenho 0,003 para gastar com conector, será que meu operacional, que é o meu OPEX, lá na frente vai se pagar se eu tiver que fazer uma manutenção num conector só? Você vê, pouco representa no CAPEX, o conector e cabo, e a gente vê que é o item que mais é negligenciado, né? Então é aquela relação, né? Não adianta você economizar em 0,003%, sendo que você pode ter um custo operacional muito maior que isso lá na frente, né? É o que a Stauble costuma dizer, né? E não é só a Stauble que fala que o conector é importante, a gente se baseou em quê? A gente se baseou em normas, em estudos feitos pelo mercado, né? O pessoal aqui do Horizon 2020, que é um órgão um braço, né, de renováveis da União Europeia, eles quiseram responder uma pergunta simples. Quais são os potenciais problemas que dão mais gasto para sistemas fotovoltaicos, né? Eles monitorizaram, fizeram uma análise FEMEA, né, uma análise estatística, de forma monetária também, né? Monetária como? Considerando quilowatt pico por ano, né? A perda do quilowatt pico por ano. Então, numa lista aí de 20 potenciais problemas, os conectores apareceram sempre como os piores, né? Eu vou falar um deles, por exemplo, o pior estudo foi feito em relação à conexão de cabos incorretamente. Gerou uma perda de 3 euros por ano, em média. Agora você fala, poxa, 3 euros não é muita coisa, né? Agora, pega 3 euros vezes milhares de pontos de conexão que pode ter na União Europeia, né? Ou no Brasil também. Então, de fato, o conector ele é potencial prejuízo por uma instalação, né? Se for feita de forma inadequada, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui interessante de usinas, né? A gente trazendo para a prática, né? Um estudo que a gente tem numa usina, inclusive essa usina aqui é uma usina no Brasil, tá, gente? Uma usina de 160 megawatts, né? A gente fez um estudo GEO, né? O geomapeamento da usina por termografia, né? Se você for ver no mapa aí, os pontos aqui, um ponto verdinho mais claro, é onde o termografia captou conectores, né? Com danos, sem danos visíveis, mas que a temperatura está elevada, né? Ou seja, se você for com termografia lá e apontar lá, você vai ver aquele bem vermelhinho lá. Isso vai deixar de funcionar o sistema? Ainda não. Mas é um indicativo que em breve o sistema vai deteriorar, né? Como aconteceu aqui na mancha preta, né? Conectores com danos aparentes, mas ainda há condutividade. Então você percebe que é um ciclo, não é da noite para o dia, né? Que o conector vai pegar fogo. Tem um ciclo, ele começa a esquentar, quer dizer, a resistência de contato foi criada naquele ponto, ele vai esquentando, menos tensão, até chegar ao ponto final, que seria uma falha na string, por exemplo, onde está na cor preta ali, onde realmente pegou fogo, né? No caso aqui, no nosso estudo, foram 3.112 painéis que se danificaram por causa de conector. Gente, de fato não compensa, né? Imagine, a gente acabou de ver o custo lá atrás, né? É 0,003 do CAPEX para um prejuízo de 3.112 painéis para ser substituídos, né? Nesse ponto que chegou para substituir um painel, com certeza ele pegou fogo e ficou daquela maneira como a gente vê na foto ali, né? A caixa de junção já foi para o espaço, que a gente fala, né? Porque se o conector ainda está com uma condutividade X, ele consegue transmitir ainda energia, assim, né? Mesmo no ponto aquecido, ele vai transmitindo. Mas chega um ponto final, né? Um ponto que ele não aguenta mais, né? Pegou fogo e automaticamente a caixa de junção também foi para o espaço, né? A gente tem até um exemplo também no Brasil de uma usina, aqui no Fortaleza, não vou poder falar o nome da usina nem o nome da OEM,
no qual eles construíram uma usina em 2 anos de operação, tiveram que trocar 20 mil conectores, que são equivalente a todos os conectores das strings. Gente, para trocar, o custo para trocar isso foi em média de R$ 25 por painel solar. Ou seja, R$ 25. Por quê? Você não pode ir numa usina lá e substituir o conector simplesmente, né, no sol, ligado com 30 painéis em série. Você tem que fazer isso, né, quando tiver o sol não disponível, com uma mão de obra contratada externa, né? Eles mobilizaram pelo menos 20 pessoas para fazer essa substituição. Então foi um custo que não compensou, né? Aqui nesse caso aqui, esse exemplo é bem interessante. É de uma outra usina também, no qual o cliente ele padronizou o conector MC4 na string box, ele padronizou o conector MC4 também nos módulos, e enfim, estava funcionando, né? Depois de um tempo, quando ele começou a ligar as strings, ele percebeu que tinha, enfim, um aumento de temperatura, né? Ele mediu com a termografia, ou seja, perda de tensão, menos tensão. Só que ele chamou Stauble porque era tudo padronizado Stauble. Carcaça externa era Stauble, tudo era Stauble. E a gente foi lá verificar na linha o que aconteceu. Chegando na obra, a gente retirou alguns conectores para fazer a verificação por dentro, né? E tivemos uma surpresa muito interessante, que foi o quê? Os pinos machos, um era da Stauble e o outro não era. Aí o cliente, a primeira reação dele foi achar estranho aquilo e falou, poxa, foi a Stauble que mandou. Só que a gente rebateu, poxa, mas na Stauble não tem 2 pinos, é um pino único, né? Um modelo só. E a gente, obviamente, foi fazer o rastreamento e a gente percebeu que, onde estava o problema? Quando a gente mandou os conectores para a empresa dele, ele misturou sem querer, né? Você imagina, gente, pela imagem vocês percebem que a diferença é bem pequena, né? É muito parecido. Ele mandou os contatos macho que tinha de um outro conector e misturou. Obviamente que a pessoa que foi fazer essa operação lá na hora não percebeu. Mas esse caso é emblemático porque muita gente acha que a compatibilidade está só em questão da capa plástica, né? Ah, a capinha conectou, está tudo certo, mas não é capa plástica. A grande alma do negócio mesmo está dentro do conector, é o pino, né? Você percebe que só de ter um pino macho da Stauble, outro não, e o fêmea de outra marca, por exemplo, já não deu. Qualquer variação dimensional entre os pinos é arriscada. É isso que a gente fala de compatibilidade. A gente sabe que a gente tem uma normativa no Brasil, né, a 16690, tem um capítulo específico para conector, no qual ele fala que os conectores têm que ser do mesmo fabricante, do mesmo tipo, justamente para evitar esse tipo de problema. É claro que ainda no Brasil é muito difícil praticar isso, porque os módulos que a gente recebe aqui, né, grande parte dos distribuidores não consegue padronizar a marca do conector. Então a gente entende que não é fácil para o integrador ter essa compatibilidade 100%, né, por questão de mercado. O que a Stauble aconselha é o quê? Pelo menos já que você não consegue ter essa compatibilidade em todos os módulos, use um conector bom para você fazer essa saída das strings, né? Não só o conector, mas também as ferramentas são muito importantes você considerar uma montagem. Esse caso aqui é emblemático, né? A gente não adianta só falar sobre tecnologia lamelar, sobre problemas da física, mas a gente tem que trazer um caso emblemático que foi o quê? O caso do Walmart e a Tesla, né? Para quem não conhece, esse caso aconteceu nos Estados Unidos há pouco tempo, né? A Tesla é uma empresa que já produz equipamentos para o mercado de energia solar. E eles compraram também um integrador chamado SolarCity. É um integrador que já existia nos Estados Unidos, muito famoso. Depois de comprar o integrador, eles bateram na porta de grandes empresas para fechar parceria, né? Uma delas foi o Walmart. E o acordo previa equipar todas as unidades do Walmart nos Estados Unidos com energia solar. Isso dá mais de 120 unidades, é muita coisa, né? Depois de instalar 33 unidades já instaladas, 8 pegaram fogo. Engraçado, né? 8 pegaram fogo. Obviamente o Walmart ficou indignado, contratou uma empresa terceira para fazer a inspeção do que aconteceu. Essa inspeção, eles basearam um relatório, né? E esse relatório, parte do mercado de energia solar, na imprensa, teve acesso e ele foi bem claro ao dizer que o problema das instalações foram, de fato, conectores ruins, má montagem e má disponibilidade dos cabos, né? Então você percebe, né? Se a gente for levantar lá atrás, como a gente falou agora há pouco, média de custo do conector e cabo é menos de 1%. Então o nosso amigo Tesla, o nosso amigo Elon Musk perdeu um projeto de bilhões de dólares por causa de 1% do custo, que foi o quê? Negligenciar cabo e conector. Não adianta, a gente tem conversado aqui nesses debates, nesses fóruns, que fala-se muito sobre inversor, tecnologia de módulo, sua importância, e óbvio que existe. Mas o conector, o cabo, os itens pequenos, a montagem é essencial para um bom funcionamento. E é isso que a Stauble tenta pregar através de fóruns como esse, né? Algumas novidades que a gente tem aqui para o mercado, principalmente GDs, a nova embalagem, né? A gente tinha uma embalagem antiga que era uma embalagem plástica. Essa embalagem aqui é uma embalagem blister, que ela é mais interessante no sentido que ela mecanicamente é mais forte, né? O integrador, quando ele pega a embalagem, ele consegue ver a separação dos contatos da capa plástica, é bem simples de ver, né? Enfim,
Outra coisa interessante que ela tem um código de barras atrás que é para rastrear a nossa produção, né? Qualquer problema em termos de produção na montagem dos pacotes, a Stable consegue checar de onde que foi esse lote feito, né? Um outro tema interessante que a Stable tem é o registro de marca do Brasil, né? A patente nossa aqui no Brasil. Hoje, infelizmente, várias empresas usam a marca MC4, o nome MC4, como conector, né? Como a gente acabou de falar, ele é quase um bombril do mercado, a gente entende isso. Só que a Stable vai se defender a partir do momento que a gente conseguir efetivar nosso registro aqui no Brasil, que vai acontecer isso agora em janeiro, em breve. E a nossa marca, quer dizer, quem não comprar o original, né, vamos chamar assim, não vai mais poder chamar MC4, vai ter que chamar de conector FV ou algo do tipo, né? Isso é mais uma proteção de marca de fato, que a Stable merece isso. Então, para os nossos parceiros que compram o produto original de fato, podem utilizar aí nas suas vendas. E as ferramentas, né, a gente sempre fala que é muito importante manter sim, utilizar ferramentas originais, né? Antigamente o integrador não tinha tanto acesso na compra dessas ferramentas, né? Porque não tinha tanto interesse do distribuidor em comprá-las, em revendê-las, né? Hoje a Stable está em parceria aí com um portal, né? O mercado é o Melhor Indústria, né? Que você consegue acessar aí e ter acesso às ferramentas para aquisição, né? Outros distribuidores, outros parceiros também vendem isso online, né? A Aldo também você pode encontrar nossa ferramenta na Aldo também. Enfim, a gente tenta ampliar o acesso ao integrador à melhor ferramenta possível, né? Porque hoje a gente entende que, de fato, as discussões com relação à FCI, por exemplo, né? Tecnologia dos inversores para melhorar a segurança, né? Enfim, fala-se muito FCI, mas ninguém fala como é que você vai instalar o conector da FCI, né? Tem gente usando alicate de unha para apertar conector MC4. Então não adianta você debater FCI, Rabbit Shutdown, outros termos aí para segurança do inversor, sendo que o mercado está hoje apertando o conector com a mão. Então a Stable está tentando melhorar o acesso dos integradores a uma melhor ferramenta possível, né? Isso que a gente tem feito no mercado recentemente. Agradecer vocês, enfim, qualquer dúvida em relação ao conector, a Stable está sempre à disposição de todos. Obrigado.